Costa. A professora Rochelle Costa possui graduação em Educação Física, mestrado e doutorado em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui pós-doutorado em Treinamento Físico para Populações Especiais pela URGS e em Metodologia da Pesquisa com ênfase em Bioestatística também pela URGS. Atualmente é coordenadora adjunta do Grupo de Pesquisas em Atividades Aquáticas e Terrestres e membro do Grupo de Pesquisa em Voleibol. Atuou como docente dos cursos de graduação em Educação Física, Fisioterapia e Nutrição da Faculdade Sojipa e do curso de especialização em Treinamento Físico para Populações Especiais da mesma instituição de ensino. Atuou como professora conteudista na produção de conteúdo educacional para o Programa de Educação à Distância para Capacitação e Formação em Pesquisa Clínica, vinculada ao Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Atua como professora colaboradora nas disciplinas de pós-graduação estricto sensu, de ensaio clínico randomizado, bases conceituais e práticas para pesquisa, do Programa de Pós-Graduação em Ciências de Saúde, Cardiologia e Ciências Cardiovasculares, Métodos Quantitativos, do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano e Fisiologia Aquática, do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, desde já, nós agradecemos, professora, ter aceito o nosso convite e fique à vontade, então, para realizar a sua apresentação. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos os presentes. Vocês me ouvem bem? Meu áudio tá bom aí para vocês? Sim? Sim. Então, tá. Vou iniciar, então, só acrescentando um adendo que faltou aí no meu currículo, né, que não tá lá no meu Lattes ainda, por falha minha, mas que estará bem em breve, que faltou o fato, né, de todas essas participações são somadas atualmente a ser mãe da Lívia, tá? Temos aí uma palestra em dupla, tá, para vocês hoje, já na finaleira da gestação, entrando no 9º mês. Então, adendo feito, né, gostaria, então, de agradecer muito ao convite do simpósio, da equipe aí organizadora do simpósio. Foi com muita alegria aí que eu recebi esse convite alguns meses atrás, né, e mesmo sabendo que eu já estaria em fase final de gestação, eu disse, não, esse convite eu jamais negaria, né, então esse convite é muito especial para mim, né, eu preparei esse material especificamente para apresentar aqui para vocês, né, ele é um material, na verdade, inédito, a gente ainda não apresentou esses dados que eu vou trazer para vocês em outros eventos, então vocês estão conhecendo eles em primeira mão, e são dados aí que eu tenho um certo carinho, né, um certo agrado, e agora, ao longo da minha apresentação, eu já vou mostrar para vocês o motivo por que isso acontece. Então, muito obrigada à organização do evento, vou compartilhar aqui os meus slides, sem muitas delongas, porque nós temos aí uma boa quantidade de conteúdo. Prontinho, acho que está aparecendo já aí para vocês, né? Então, a ideia, pessoal, hoje é a gente falar um pouquinho, né, sobre algo que às vezes causa um pouquinho de estranheza às pessoas, né, ou às vezes um pouquinho de ojeriza, né, nem todo mundo gosta de falar de estatística, né, mas eu particularmente gosto, sei que o professor Felipe Carpes, que está aqui com a gente, também gosta, né, e algumas outras pessoas também gostam, então, que bom que a gente tem, né, alguns aí apoiadores, né, para nos fazer aí companhia nesse momento e fazer com que a gente tenha um time fortalecido para tentar fazer com quem ainda não, né, está familiarizado com esse mundo da estatística, venha para o nosso lado e goste também desse campo, né. A ideia, então, hoje é a gente falar um pouquinho sobre o que é feito dentro dos programas de pós-graduação e o meu embasamento para isso, né, foi a partir do meu pós-doutorado, que eu fiz lá de 2016 a 2019, que foi, então, focado exatamente nessa área. Tá? Então, o meu roteiro aqui da minha fala de hoje começa mais ou menos por aqui, tá? Então, a gente vai iniciar fazendo uma breve contextualização, onde eu pretendo aí tentar convencer vocês do porquê que é importante a gente falar sobre, né, os modelos estatísticos ou os testes estatísticos que são utilizados dentro dos programas de pós-graduação.
Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que realmente a gente precisa identificar quando a gente vai fazer esse tipo de levantamento. E aí eu trago especificamente o caso do programa de pós-graduação que eu fiz parte durante a minha formação, né, e que também foi onde eu consegui desenvolver esse pós-doutorado. Então é da onde são oriundos os dados que eu trago para vocês. E depois, né, mostrar um pouquinho o que se conseguiu, afinal, com esse levantamento, né? O que isso trouxe de resultados para nós, né? O que foi possível a partir desse levantamento de dados. E aí deixar uma mensagem final ao término da minha fala. Então, começando aí na contextualização. Pessoal, fiquem à vontade para mandar perguntas, tá? Fiquem bem à vontade aí. Perguntas são sempre muito bem-vindas. Então, começando contextualizando, né, inicialmente, por que é importante, afinal de contas, a gente falar desse assunto, né? Atualmente, a gente tem visto aí em diversos eventos científicos, e não somente em eventos científicos, mas em bate-papos ali de professores, né, de orientadores, a gente tem visto muito o assunto em voga dos métodos estatísticos, né? A gente tem a área estatística, ela está em pleno crescimento. A gente tem a cada dia mais técnicas novas chegando, e que bom, né? Nós temos aí um campo de aprendizado muito bom, mas que infelizmente ainda não é, digamos assim, expandido ou trazido para os alunos como algo rotineiro, né? Então, nós temos aí um campo que está em crescimento, mas que precisa de atenção, né? E por que a gente precisa de atenção, ou por que isso é de fato tão importante, né? Porque no momento em que a gente vai fazer um projeto de pesquisa, no momento em que a gente vai iniciar um trabalho científico, a gente indiscutivelmente precisa pensar, né? E a gente já vai pensar isso de começo, em que métodos estatísticos eu vou precisar utilizar para esse trabalho. Né? Por que isso é importante? Porque se eu, porventura, escolher um determinado problema de pesquisa, né, e eu não souber ou não souber aplicar qual é o melhor método estatístico para que eu consiga responder o meu problema de pesquisa, eu corro riscos sérios. O primeiro deles, de concluir de forma equivocada os meus resultados depois de coletados os dados. E o segundo é de eu não conseguir chegar a uma conclusão a partir de uma correta interpretação dos dados que eu coletei. Então, sim, pessoal, para quem está começando aí na vida da pós-graduação, para quem está iniciando os seus estudos, né, na área das pesquisas, montando o seu primeiro projeto, ou mesmo que não seja o primeiro, montando algum novo projeto de pesquisa, a gente precisa, sim, ter um bom conhecimento de métodos estatísticos. Isso não precisa, num primeiro momento, ser um conhecimento aprofundado, mas nem que seja um conhecimento superficial dos principais modelos estatísticos que a gente tem disponíveis, é necessário, sim, tá? E isso tudo vai começar no momento em que a gente planeja o nosso problema de pesquisa. O que é o problema de pesquisa? Só para relembrar, né? É aquela pergunta que eu quero responder quando eu vou montar aí um projeto de pesquisa, né? Aquilo que eu quero, no final, chegar com uma resposta para quem vai ler o meu trabalho. É aquilo que eu vou, de fato, colocar lá na minha conclusão, né? Então, quando eu monto um problema de pesquisa, eu, claro, né, tenho a minha definição das hipóteses. O professor Felipe falou sobre isso ontem, né? A nossa definição de hipóteses, ela é muito importante, às vezes até mais importante do que o problema estar bem delineado. Né? Às vezes eu tenho uma boa definição de hipóteses e a partir delas é que eu consigo criar um bom problema de pesquisa. E tudo isso, gente, vai se relacionar de forma muito íntima com a técnica estatística que vocês vão escolher para implementar nos trabalhos de vocês. Afinal de contas, para que eu possa fazer a testagem de uma hipótese, né, para que eu possa chegar lá no final do meu trabalho e dizer que a minha hipótese foi confirmada ou que, por outro lado, a minha hipótese foi rejeitada, refutada, eu preciso passar por processos anteriores. Que processos anteriores são esses? São todos os procedimentos de coleta de dados, de análise de dados, que vão trazer os meus resultados. E aí, a partir deles, é que eu vou ter condições de aceitar ou de refutar a minha hipótese. Né? Então, notem que tudo vai passar por esses procedimentos estatísticos. A gente precisa ter um conhecimento prévio sobre isso. Né? E é nesse sentido que os modelos estatísticos, então, eles vão estar envolvidos nas diferentes fases do nosso projeto de pesquisa. No momento em que a gente planeja, como eu falei até agora, né? No momento em que eu estou ainda
realmente fazendo o planejamento do meu projeto, mas também durante a minha condução do meu estudo, né? Os métodos estatísticos, eles também dizem respeito, por exemplo, à tabulação de dados, à organização dos dados, e não somente à análise final dos dados, mas também à descrição dos resultados. Consequentemente, os modelos estatísticos, eles também vão estar se relacionando com a minha conclusão final, com a minha decisão final do que eu vou colocar lá no meu capítulo de conclusão, tá? Então, notem que eu preciso desses conhecimentos mínimos para as diversas etapas que o meu projeto de pesquisa vai passar, tá? E aí, se a gente for pensar agora de forma mais específica em uma determinada área do conhecimento, né? Se eu quiser pensar realmente para que conhecer os principais métodos estatísticos pode ser útil quando eu estou pensando na minha área, né? Agora, de uma forma bastante específica, em áreas específicas do conhecimento. Bom, né, gente, quando a gente tem esse conhecimento, a gente vai conseguir entender se tem algum desenho metodológico que predomina naquela área, né? Ah, por exemplo, nessa determinada área, predominam os estudos de comparações de médias. Nessa determinada área, predominam os estudos de correlação, os estudos que verificam associações. Ou, nessa determinada área, predominam os estudos preditivos. Então, a gente consegue entender os principais desenhos metodológicos, os principais delineamentos, né? No momento em que a gente conhece os testes estatísticos predominantes. Com isso, o que a gente acaba conhecendo também? Os principais objetivos. Claro, né, gente, se eu tenho uma predominância, por exemplo, de estudos preditivos, eu sei que o principal objetivo dos trabalhos é verificar preditores, verificar moderadores de algum fenômeno que eu estou avaliando, né? Então, me permite também conhecer os principais objetivos. E é claro que também vai me permitir verificar se existem limitações no uso dos métodos, né? Muitas vezes, ao final de um levantamento sobre os métodos estatísticos que estão sendo usados numa determinada área, eu vou verificar o seguinte: ah, olha só, os métodos mais novos, mais robustos, mais atuais, não estão sendo usados nessa área. E aí a gente tem que tomar determinadas condutas, né? Ou, essa área está muito boa, essa área está dominando lá métodos estatísticos bem aprimorados, bastante novos, né? Análises robustas, que estão pouco feitas ainda nas outras áreas. Ótimo, parece que esses caras estão estudando a fundo os métodos estatísticos, né? E isso é claro que também vai implicar, gente, no potencial de publicação das áreas. Quando a gente tem análises mais robustas, a gente tem menos erro embutido, a gente diminui as nossas margens de erro das nossas conclusões. Consequentemente, as revistas científicas, te querem, vem com os teus artigos, porque eu sei que aqui eu posso confiar no teu resultado. Então, isso é ótimo, né? Então, é realmente importante que a gente conheça nas nossas áreas quais são os testes estatísticos ou os métodos estatísticos que estão sendo mais implementados, né? E aí, gente, quando a gente está falando dentro de um programa de pós-graduação de forma específica, e aqui fecha muito bem, né, com o tema do nosso evento, os benefícios ainda são maiores, né? Quando a gente está falando em analisar as dissertações de mestrado, as teses de doutorado, ou mesmo os trabalhos de especialização, lato sensu, de um determinado PPG, a gente tem, né, como conhecer o perfil dos trabalhos, assim como eu já tinha falado anteriormente, se tem predominância de determinados métodos, de determinados objetivos, assim como eu já tinha falado anteriormente, mas também se os procedimentos estatísticos estão sendo adequados, estão em consonância com os objetivos, né? E o que eu quero dizer com isso? Daqui a pouco está predominando testes de correlação em determinado PPG, mas os principais objetivos são preditivos, ou querem ver causa e efeito, bom, eu posso ter um probleminha aí, porque testes de correlação não verificam causa e efeito, verificam apenas se duas coisas estão variando juntas. Então, a gente consegue fazer essa análise através da identificação dos procedimentos estatísticos e dos objetivos, e aí a gente verifica se eles estão andando juntos, se eles estão concordando entre si, porque precisam, né? Porque precisam. Tá? Também a gente consegue, né, verificar as limitações de aplicação do conhecimento de estatística dentro da pós-graduação, e isso também vai
muito junto, né, com o que está sendo ensinado nas disciplinas do PPG. Muitas vezes, né, a gente não tem, infelizmente, disciplinas robustas, fortes, ou com uma boa didática, né, ou disciplinas que realmente conseguem, por N motivos, né, abordar tudo que o aluno vai precisar em termos de conhecimentos estatísticos dentro do PPG. E aí acaba acontecendo o quê? Que o aluno tem que migrar, né, para fora para conseguir esse conhecimento de outras formas. E aqui eu vou fazer um parênteses, gente, que foge um pouquinho especificamente da minha apresentação para fazer um relato para vocês de vida, tá? No PPG onde eu cursei meu mestrado e meu doutorado, a gente tem disciplinas muito boas de bioestatística. Mas eu senti necessidade de ir um passo além, né? Então, durante o meu doutorado, eu fui fazer disciplinas fora do meu PPG. Então, fui lá para epidemiologia, fui fazer disciplina de modelos lineares, fui fazer disciplina lá no Hospital de Clínicas, procurar conhecimento, porque eles têm um campo muito bom ali, eles têm uns cursos muito bons lá dentro para os alunos da URGS. Então, eu fui buscar outras formas em outros programas de pós-graduação e outras instituições para tentar fortalecer um pouquinho mais o meu conhecimento, porque eu vi que eu precisava um pouco mais, né? E o nosso PPG oferecia o que era possível oferecer, que já é um conhecimento muito bom, né? Mas eu senti aquela necessidade. Então, o meu parênteses aqui vai para vocês que são alunos de pós-graduação, ou mesmo para aqueles que estão em final de graduação, tentem ampliar a cabeça de vocês, né? E não se limitar ao que só o PPG de vocês oferece, ou só o que é cobrado de forma específica de vocês. Tentem ir além, tá? Isso só vai valer muito para a formação de vocês. Mesmo que, por algum motivo, em algum momento da vida, a vida deu uma desviada do percurso que estava previsto, em algum momento isso vai ser útil. Essa experiência vale muito, tá? Então, fechado o meu parênteses, retornamos aqui para o nosso conteúdo, tá? Então, quando a gente está falando especificamente dentro de um PPG, né, a gente tem aí esses benefícios ampliados, afinal de contas, a gente consegue identificar mais coisas ainda, e aí a gente consegue resolver, né, as possíveis aí limitações, falhas ou fraquezas que a gente possa ter dentro do nosso programa de pós-graduação, tá? E aí, para que eu uso essas informações? De novo, para aprimoramento, né? Eu preciso tomar condutas de melhora, né? Então, assim, se a qualidade dos meus estudos não está boa do ponto de vista estatístico, eu identifico isso através do meu levantamento, a minha obrigação é que o meu próximo passo seja a melhoria dessa qualidade, né? Então, corrigir o que não está tão bom, melhorar o que eu posso melhorar, né? Com essa melhora de qualidade dos nossos estudos, consequentemente, eu vou conseguir melhorar os meus índices de publicação em revistas melhores, ou às vezes até aumentar a quantidade de publicações, às vezes desengavetar artigos que estão lá paradinhos, né, que a gente não consegue publicar por um determinado motivo, às vezes tu faz uma reanálise dos dados com uma técnica mais robusta, e já é o suficiente para tu conseguir desengavetar um artigo, né, melhorar a qualidade do ensino dentro dos cursos que o PPG oferece, né, então, se, por exemplo, a gente não tem tempo hábil, digamos assim, para, numa disciplina de 40 horas de bioestatística, conseguir dar tudo que a gente precisa para o aluno, talvez esse levantamento sirva para uma discussão aí de colegiado, para tentar aumentar, fazer bioestatística 1 e 2, aumentar a carga horária, né, ou aumentar o número de disciplinas oferecidas, mas que alguma conduta de melhora seja implementada. Ou se identifica, por acaso, que o docente não é capacitado para dar as melhores técnicas ou as mais robustas, uma troca de docente talvez seja necessária, né? Ou se está tudo ok dentro da disciplina e os alunos não estão conseguindo implementar isso nos seus trabalhos, verificar, é problema de didática? Por que os alunos não estão conseguindo implementar isso? E tentar fazer com que isso seja melhorado, né? Então, esse levantamento todo, pessoal, ele vai nos levar a condutas aí de implementação de melhorias, tá? Espero que isso já tenha convencido um pouquinho vocês, né, de que realmente é importante a gente fazer esse levantamento. E aí vocês podem estar pensando nesse momento, tá, eu quero fazer um levantamento, eu gostei dessa ideia, né, ou quero propor isso aqui dentro do meu PPG, mas o que exatamente eu preciso fazer dentro desse levantamento? O que eu preciso identificar, né, em termos de métodos estatísticos? E aí, pessoal, o que eu vou passar para vocês é a minha experiência, tá? Então, nós temos aí, eu tive durante o meu período de pós-doutorado, né, a possibilidade de poder ali
conhecer, né, fazer uma análise desses dados de alguns estudos publicados e alguns estudos de teses, mesmo que não publicadas, né, como na forma de artigo, do nosso programa lá do pós-graduação do Ciências do Movimento Humano da URGS. E é exatamente esses dados que eu trago para vocês. E é por isso que eu falei lá no começo que eu tenho um certo apego emocional a esse trabalho, né, que foi um trabalho árduo, né, vocês podem imaginar que tese por tese e artigo por artigo publicado de cada uma das teses foi algo que levou muito tempo estudando isso, né? Foi um levantamento árduo aí, mas que trouxe aí resultados muito bons, né? E que a gente aí tem bastante orgulho de trazer eles para vocês. Então, esse artigo, né? Ele foi publicado no ano passado na Revista Brasileira de Pós-Graduação, né? Ele é então, de minha autoria e do meu supervisor de pós-doutorado, o professor Flávio Castro, né, da URGS, e ele se intitula, então, Os Métodos Estatísticos Adotados em Teses de Doutorados em Ciências do Movimento Humano, um estudo descritivo. Então, gente, já começa por aqui, né, um refinamento. O que aconteceu? Nós tínhamos muitos estudos se a gente juntasse mestrado e doutorado, muitos. Era trabalho para pelo menos uns 5 anos ali, né? Então, nós não teríamos perna para analisar todos dentro dessa análise descritiva. Né? Nós analisamos todos dentro de outros estudos, mas para essa análise descritiva, que era mais demorado, precisava um pouquinho mais de dedicação nossa, nós optamos por ficar só com as teses. Tá? Então, eu trago aqui resultados das teses de doutorado para vocês. Tá? Então, o que a gente queria com esse trabalho? Né? Descrever os métodos estatísticos utilizados tanto nas teses quanto nos artigos que foram publicados, né, com os dados oriundos dessas teses. Então, o trabalho todo começou em identificar, tese por tese, e quais artigos saíram de cada tese. Tá? Então, esse era o nosso objetivo, foi por aí que nós começamos o nosso estudo. Claro, né, gente, que a gente já tinha algumas hipóteses na cabeça. A gente imaginou que ao final desse levantamento nós encontraríamos uma predominância de estudos transversais, né, aqueles que mostram um recorte, né, no tempo e não um acompanhamento longitudinal. Nós tínhamos também a hipótese de que o uso de estatística inferencial seria o mais implementado, relembrando aqui, né, estatística inferencial é aquele grupamento grande de testes que a gente utiliza quando a gente quer coletar dados em uma amostrinha e generalizar ou concluir para a grande população. Né? Em outras palavras, fazer uma inferência. Por isso que o nome é estatística inferencial. Tá? Então, sabíamos, né, ou imaginávamos, né, que teria aí uma predominância desse modelo, com testes paramétricos sendo os prioritários. E também imaginávamos que predominariam métodos de comparações entre médias ou medianas ou postos, né, porque pelas características aí do nosso PPG, né, de comparações, né, seja entre médias de diferentes populações, diferentes amostras, ou de diferentes momentos, diferentes tempos. Isso tanto valia para as teses, quanto para os artigos publicados com dados oriundos dessas teses. Pois bem, então foram incluídos no trabalho, né, somente as teses publicadas, na verdade, as teses defendidas no período de janeiro de 2003 a dezembro de 2013, tá, que foi o período ali que estava validado esse projeto, e que tinham uma abordagem quantitativa de forma específica. Tá? Nós optamos nesse trabalho por não incluir os estudos qualitativos em função aí das diferenças todas metodológicas em termos estatísticos que a gente tem, né? Essas teses, elas foram obtidas no repositório digital da própria URGS, então elas estão de domínio público, todo e qualquer dado de tese que eu vou mostrar aqui para vocês, eles estão públicos, né? Qualquer um de vocês consegue acessar isso entrando lá no Lume URGS. Feito esse levantamento das teses, a gente então catalogou todas elas e inseriu nesse EndNote aqui, nesse gerenciador de referências bibliográficas, para que elas ficassem organizadas e facilitassem aí o nosso trato. E aí, teses identificadas, o segundo passo, né, o mais árduo de todos, era ir atrás dos artigos, né? Bom, como saber, né, quais artigos estavam vindo de cada tese? Isso realmente foi um trabalho bem árduo, né? Vou dar o exemplo do professor Felipe Carpes, né, que está aqui com a gente, né? É um professor que publica muito na área dele, né? E aí, nos anos em que ele fez a formação dele, ele publicou muito. Nos anos subsequentes, ele publicou muito. E a área de estudo, muito similar.
Então, era difícil em muitos momentos, né, assim como no exemplo do professor Felipe, para outros muitos, né, era difícil conseguir definir quais artigos eram oriundos da tese mesmo, dos dados coletados na tese. Então, foi um serviço árduo aí de identificação de sujeitos de pesquisa, né, das faixas etárias dos sujeitos, participantes da pesquisa, do período ali da coleta de dados, dos Ns, e em muitos momentos a gente teve que recorrer ao e-mail, né, para falar com os próprios autores e dizer assim, olha, né, identifiquei a tua tese, estou procurando os teus artigos publicados com dados oriundos da tese, da coleta de dados da tese, e eu queria confirmar contigo se são esses, esses e esses, né? E aí nós temos outro perrengue pela frente, que nem todo mundo responde os e-mails, né? Mas, enfim, conseguimos aí até um bom índice de retorno, né? E conseguimos identificar, então, os principais artigos, né, oriundos das teses. Utilizamos também, né, o ResearchGate, muito ajuda demais para esse levantamento, e o currículo Lattes dos pesquisadores. E aí, quando a gente precisou chegar nos PDFs dos artigos, aí a gente foi, então, para as bases de dados. A gente foi para os principais motores de busca. PubMed, Scopus, Cielo, BVS, Google Scholar e os próprios sites das revistas científicas onde esses artigos estavam sendo publicados. E assim a gente fez o nosso levantamento. Agora vamos para a coleta de dados. Fizemos, então, um formulário padronizado, né? Nós tínhamos, era eu e mais um bolsista, então nós tínhamos um formulário padronizado, em que nós extraíamos várias informações, né? Principalmente, quantos artigos saíram de cada tese? Ah, é 0, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5? A gente pontuava isso. Se tanto tese quanto artigo apresentavam uma análise descritiva dos dados, se sim ou não. Se, tanto na tese quanto no artigo, havia presença de testes de normalidade dos dados, distribuição, normalidade dos dados. Se, tanto nas teses quanto nos artigos, havia realização de técnicas inferenciais, que eu já falei para vocês, né? E se tinham testes complementares, os famosos post-hocs, né? Então, esses dados todos a gente extraía das teses, extraía dos artigos e catalogava numa planilha do Excel. Tá? Ficou gigantesca essa planilha, mas era ali que a gente tinha todos os nossos dados. O que nós fizemos? Nós fizemos isso em duplicata. O bolsista e eu, de forma independente, e depois nós batemos os nossos dados para garantir que nenhum de nós nos passamos, né? Que os dados realmente estavam corretos. E aí, claro, quando a gente discordava, né, assim como se faz uma revisão sistemática, a gente tentava entrar num consenso, abria os arquivos e via qual de nós dois estava equivocado, e em caso ainda de dúvida, a gente chegava no supervisor do pós-doutorado. Todos esses dados extraídos, a gente ainda queria saber quais, né? Ah, tem teste de normalidade? Beleza, é sim. Mas qual? É Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov? Qual era a técnica que ele utilizava? Havia técnicas inferenciais? Sim. Quais? Haviam testes complementares? Quais? Então, foi assim que a gente extraiu os dados. Dados extraídos, fomos para a fase de análise dos dados. E o que nós realizamos, então, para análise dos dados? Análise super simples. Frequências absolutas e relativas, ou seja, a quantidade de teses que utilizou tal, por exemplo, o Shapiro-Wilk, né? Frequência absoluta, o N, a quantidade mesmo. E a frequência relativa, em relação ao total de teses, quantas percentualmente realizaram cada um dos procedimentos. E também, né, algumas medidas de tendência central, utilizando especialmente média e mediana. Tá? Foi assim que a gente agrupou os nossos dados, uma análise super simples. E, além disso, a gente fez um agrupamento desses estudos quanto ao tipo de testes que eles traziam. Se eles tinham testes para dados categóricos, se eles tinham os testes paramétricos, se eles apresentavam testes não paramétricos, e se eles tinham diferentes classificações de finalidade. Por exemplo, dentro desses testes paramétricos ou não paramétricos, ou mesmo para dados categóricos, né, quais tipos de testes estavam sendo apresentados? Eram testes de comparação de médias, testes T's, ANOVAs, por aí vai. Ou eram testes de associação, né? Eram testes, por exemplo, de correlação de Pearson, Spearman, eram análises de regressão de Poisson, regressão logística, regressão linear. Então, tudo isso a gente foi extraindo. Tá? E aí eu trago os resultados para vocês. Bora lá.
Identificamos, então, dentro daquele período de 2003 a 2013, 67 teses de doutorados defendidas somente nesse programa de pós-graduação, né? Um excelente número. Porém, nós não utilizamos tudo, tá? Por que nós não utilizamos tudo? Porque a gente precisou excluir alguns trabalhos de caráter qualitativo, né? Em função de que eles não têm os dados realmente que a gente precisava, que eram da análise estatística, né? Então, 17 de caráter qualitativo foram excluídos. Um deles, a gente não conseguiu acessar os dados, né, por limitações, aí o autor não colocou os dados de forma completa lá no Lume, então a gente não teve acesso a esses dados, então impediu a análise, né, e 3 não disponibilizaram os seus textos no repositório da URGS, tá, então a gente não teve acesso a essas teses. Dessa forma aí, nós ficamos com 46 teses analisadas. Características dessas teses: 34 das 46 eram estudos transversais. Opa lá, se vocês lembrarem, nós falamos que isso era uma hipótese, né? Que a gente teria uma predominância de estudos transversais. E de fato foi, né? Aqueles estudos que nos mostram um recorte do tempo, né? E aquilo que está acontecendo como fenômeno naquele momento do tempo, que não tem um acompanhamento a longo prazo. Por outro lado, nós tivemos 11 estudos longitudinais, que sim, que tem um acompanhamento a longo prazo. E nós tivemos um estudo com os 2 recortes, com as 2 abordagens, tanto transversal quanto longitudinal. Ainda, gente, nós tivemos 4 estudos com modelo animal e os outros 42 com humanos. Tá? Essas eram as características aí básicas desse levantamento inicial das 46 teses que nós ficamos. Agora vamos, então, para os artigos, né? Então, nós tínhamos lá 46 teses e nós descobrimos que essas 46 teses originaram 88 artigos. Um excelente número, ao meu ver, né? Acho que uma boa taxa ali de publicação, considerando o número de teses. Agora vamos dar uma pensada aqui na qualidade dessas publicações. 88 artigos publicados, 57% deles publicados em revistas internacionais. Também um ótimo dado, um ótimo resultado. Desses 88 artigos publicados, 15 artigos, ou seja, 17% deles, eram de revisão e todos os demais estudos experimentais. Agora, quanto ao número de artigos publicados por tese, nossa mediana foi de 2, né? Então, a grande maioria ali, né, se a gente for ver, a mediana é de 2 artigos publicados por tese. Nós tivemos, infelizmente, 10 teses que não publicaram nenhum artigo. E aí, né, volto na palestra de ontem aí do professor Felipe, que eu acabei assistindo, né, cadê a devolutiva, né, de um aluno de pós-graduação para o dinheiro público que foi investido nele, né, o mínimo que a gente pode fazer é publicar os seus artigos, fora todas as outras condutas aí de devolução para a comunidade em geral, né, então olha só que pena, 10 das 46 teses não originaram sequer um artigo publicado, grave, isso é muito grave. Mas nós temos o outro extremo, que 3 teses publicaram 5 artigos cada um. Então, são teses que tiveram um excelente aproveitamento, né? Uma única tese com 5 artigos. Nós tivemos 3 casos assim. Né? Então, é isso que a gente tem no PPG nota 6. Mas na época era 5, eu acho, né, Felipe? Acho que era 5. Mas, de forma alguma, não justifica isso aqui. Né? Isso aqui é inaceitável para qualquer nota, né? Então, gente, aqui já, né, a gente levanta as nossas orelhas e liga o alerta, né? Não queremos nunca estar neste cenário aqui. A gente tem que devolver para a comunidade, a gente tem que devolver para o governo federal, a gente tem que devolver para quem for, mas a gente tem que trazer as nossas devolutivas aí para quem investiu na gente, né? Seja um investimento financeiro, seja um investimento de tempo, seja um investimento do próprio participante de pesquisa, né? A gente tem que trazer devolutivas aí para a sociedade, tá? Beleza, agora vamos para as partes mais específicas, né? Se a gente for ver, gente, 4% de todas as teses e 7% de todos os artigos, eles apresentaram exclusivamente análises descritivas. O que isso significa? São aqueles trabalhos que falam lá que a média dos dados foi tal, o desvio padrão dos dados foi tal, as frequências, o coeficiente de variação e assim por diante, mas que não trazem um valor de P, né, que não trazem uma estatística inferencial. E tudo bem eles não trazerem, porque muitas vezes o objetivo do trabalho, ele é só descritivo. E eu estou falando só, não no sentido pejorativo. Eu estou falando que é exclusivamente esse o objetivo do trabalho.
E isso realmente aconteceu, né? Isso realmente foi o que aconteceu com essas 2 teses e com esses 6 artigos, que de fato tinham como objetivo, eram estudos transversais que tinham como objetivo, né, trazer uma descrição mais detalhada sobre algo. Então, suficiente, não necessitava de estatística inferencial, suficiente já as estatísticas descritivas. Tá? E isso veio a confirmar, né, a segunda das nossas hipóteses, né, de que a grande maioria dos estudos vai ter estatística inferencial, porque se 4% e 7% não tem, todo o restante tem, né? Então a maioria está na estatística inferencial, sim. Tá? E, gente, sobre, né, a literatura já concorda com isso, né, que a gente está falando, que quando a gente tem esse tipo de delineamento de trabalho, que não tem como objetivo fazer generalizações para a população em geral, né, fazer uma inferência estatística, que ok, que a análise descritiva é suficiente. Isso a literatura já concorda com a gente. E aí, se nós formos ver, né, as principais medidas utilizadas para a descrição desses dados, predomina como medida de tendência central, na verdade, presente em todos esses estudos, a média, né? E é muito fácil a gente achar uma explicação para isso. A média é super familiar, né, gente? A gente aprende a calcular a média lá no colégio, né? Lá na escola, lá no ensino fundamental. Esses dias eu estava dando aula de bioestatística aqui, que eu dou aula para graduação, e a minha sobrinha estava aqui na escrivaninha de trás. Ela está no ensino médio, no 8º ou 9º ano. E aí ela disse, ai, tia Rô, eu tive essa mesma aula. E ela disse, como que tu dá aula na faculdade sobre isso que eu aprendo no colégio? Para tu ver, tem coisas que vocês vão aprender no colégio e vocês vão reforçar em determinados cursos de ensino superior. Então, a média ela é muito familiar para a gente, é fácil a gente entender o porquê que a gente utiliza tanto, porquê que os estudos mostram tanto a média. Né? A gente tem uma interpretação que já é familiar, a gente consegue facilmente comparar amostras, comparar populações utilizando a média. Né? Então, ela é muito familiar. Como medida de dispersão mais utilizada, o desvio padrão liderou, né? Também estava em 100% dessas 2 teses, né? E também nos 6 artigos, né? E aí, gente, né, também é o mais familiar, indiscutivelmente é o que a gente mais encontra nos artigos quando a gente vai ler sobre determinada área, né? Afinal de contas, o desvio padrão, ele tem algumas vantagens na sua utilização, né? Que além da função principal dele, quer dizer como é que está a variabilidade dos dados em relação à minha média, né? Como é que está a dispersão dos meus dados em relação à minha média, também tem como grande vantagem, né, que a gente, independente do tamanho amostral, a gente não vai estar inflando ou subestimando o desvio padrão, e que também eu consigo carregar junto a unidade de medida da minha variável, coisa que, por exemplo, no coeficiente de variação eu não consigo, na variância eu não consigo, né? Então o desvio padrão tem as suas vantagens, e a gente acredita que é por isso que ele é tão utilizado nos trabalhos. Tá? E aí, né, uma surpresa triste, né, a parte ruim, né, olha só. Se a gente tem a grande maioria dos trabalhos utilizando estatística inferencial, e isso eu acabei de mostrar para vocês, eu esperava encontrar muitos estudos apresentando testes para distribuição dos dados, né? Afinal de contas, grande maioria dos testes que a gente usa na estatística inferencial vão precisar, né, saber ali se os dados são normais, se eles não são normais, ou pelo menos assim, se eles estão muito longe de ser simétricos ou próximos de serem simétricos. Então eu preciso testar isso. E a grande maioria não testou, né? Eu precisava que, na verdade, assim, temos uma pequena, né, uma passadinha da maioria que testou nas teses e nem chegou a maioria nos artigos, né? E a gente precisaria aqui de quase totalidade, tá? Isso é preocupante, né, gente? Porque à medida que a gente usa um teste inferencial e a gente não testa a normalidade, a gente pode estar tendo aí resultados que não são tão confiáveis. Por quê? Porque provavelmente a gente vai usar um teste que precisava que os dados fossem normais e os dados muitas vezes não são. Então eu tenho mais erro embutido aí na minha análise. Tá? E aqui um parênteses, gente. Pode ser que, tá? Isso é uma limitação do nosso estudo e que não tinha como ser de outra forma, né? Pode ser que mais teses e mais artigos tenham feito, sim, testagem de distribuição dos dados, mas não tenham relatado, né? Ah, bom, foi utilizado um teste T pareado. Tá, sei que teste T pareado, o ideal é que os dados sejam normais. Mas talvez o autor ali na hora de descrever
tenha ido no automático, né? Pensando que todo mundo entende que esses pressupostos já tenham sido testados e eu não preciso falar que eu fiz o Shapiro-Wilk, por exemplo. Então, pode haver aqui, gente, uma subestimação nesses números, tá? Por falta de relato. E aí já fico alerta para quem está escrevendo aí seus projetos de pesquisa, suas teses, suas dissertações, né, seus TCCs, que não se esqueçam nunca de relatar tudo que vocês estão fazendo. Tá? Relato importante. E aí, gente, o teste mais utilizado, né, foi o Shapiro-Wilk. E também é fácil da gente entender, porque ele é um teste, dentre os testes de normalidade, ele é um teste super simples de realizar. No próprio Excel a gente realiza, a gente não precisa nem de software específico, estatístico, para fazer um Shapiro-Wilk, né? E a literatura nos dá suporte de que ele é um bom teste, né? Ele é um teste com um bom poder estatístico, ele é um teste confiável, ele é um teste robusto. Então, une aí, né? A gente tem a faca e o queijo na mão, né? Une o que é prático com o que é confiável. Então, isso justifica aí porque que a gente encontrou tantos trabalhos utilizando a testagem da distribuição dos dados através do teste de Shapiro-Wilk. Tá? Bom, realização de testes paramétricos e não paramétricos. Deu bingo aqui de novo, né? Aquilo que a gente estava hipotetizando, que haveria uma predominância de testes paramétricos, deu bingo, acertamos. Olha lá, 52% das teses e 51% dos artigos usaram isoladamente, exclusivamente testes paramétricos. Mais nada. Além disso, vamos aqui para baixo, ó. 15% das teses e 10% dos artigos utilizaram análises mistas com os paramétricos somados a alguns testes não paramétricos. Então, realmente temos uma predominância grande de uso, sim, de testes paramétricos. Tá? E, gente, é fácil também da gente entender os motivos para isso, né? Primeiro lugar, todo mundo que escreve um artigo, todo mundo que escreve uma tese, pretende depois escrever um artigo originário da tese, né? Ou já vai escrever a tese em formato de artigo, dependendo do programa de pós-graduação que está. Todo mundo que escreve um artigo quer publicar esse artigo, né? E a gente sabe que é muito mais, entre aspas, fácil, ou digamos, é menos difícil, publicar um artigo com testes paramétricos, quando comparado a testes não paramétricos. Infelizmente, ainda existe um preconceito nas revistas científicas quanto à publicação de artigos que usam exclusivamente testes não paramétricos nas suas análises. Então, isso ainda precisa mudar em termos culturais, né? As revistas ainda têm esse preconceito, e acaba que os pesquisadores sabem disso, né? E como querem publicar, né? Se rendem aí às técnicas paramétricas. Mas não somente por isso, né? Também porque, de fato, né, a gente tem dados aí que nos trazem segurança de que a estatística paramétrica, ela é um pouco mais robusta, né? Ela tem mais poder estatístico, que a gente consegue, de fato, detectar um efeito significativo quando ele realmente existe, muito mais fácil utilizando um teste paramétrico do que utilizando um teste não paramétrico. Então, também a gente tem um suporte aí que nos convence por causa das publicações e também pelo poder de robustez aí desses testes, tá? Mas a gente teve um pequeno percentual, sim, de estudos que utilizou exclusivamente testes não paramétricos, né? Nós tivemos 2 teses e 3 artigos, né? Ah, é pouquinho? É pouquinho, são 4% e 3% do total, mas tem, né? Por que será que esse pessoal utilizou teste não paramétrico, né? Como características gerais, o que a literatura nos diz sobre os testes não paramétricos? Que eles são menos exigentes do que os paramétricos. Em outras palavras, eu tenho menos pressuposto para me preocupar, né? Tenho menos coisa para pensar do que quando eu vou utilizar um teste paramétrico. São técnicas adequadas mesmo quando eu não sei a distribuição dos dados, ou quando eu sei e a distribuição é assimétrica, é longe da curva normal. E são úteis também quando eu não tenho a homogeneidade das variâncias atendidas, né? Ou seja, quando as minhas diferentes variâncias, sejam nos meus diferentes grupos ou nos meus diferentes tempos, não variam de forma similar, né? Não existe uma constância ali nas variâncias. Né? O que é muito comum quando a gente trabalha com humanos. Infelizmente, isso aqui nem sempre é atingido. E aí a gente pode recorrer aos testes não paramétricos. Tá? Mas, por outro lado, temos desvantagens na utilização desse tipo de teste. Né? Utilizando estatística não paramétrica, a gente não tem nenhum parâmetro que seja assim, familiar para a nossa interpretação. Por exemplo,
uma diferença média entre dois grupos, né? Estou comparando o IMC de fisiculturistas e corredores recreacionais, né? É legal eu saber se a diferença média, qual é a diferença média entre eles. A diferença média é de 3 quilogramas por metro quadrado, é de 2, né? Eu ter uma estimativa da diferença entre grupos. É legal saber isso. Isso traz aplicabilidade prática para o meu resultado. Quando eu trabalho com testes não paramétricos, eu não estou trabalhando com médias, muito menos com diferenças médias. Eu estou trabalhando com postos, né, com posições dentro de um banco de dados. Então, eu não tenho esses parâmetros de fácil interpretação. Então, isso é uma limitação, né? Além disso, eu não tenho informações sobre a variabilidade dos meus dados ao redor de uma medida de tendência central. Não tenho, né? Porque a estatística paramétrica não trabalha com essas questões de variabilidade, né? Então, gente, muitas vezes trabalhar com estatística não paramétrica me dificulta um pouco, né, a interpretação e a aplicação prática dos meus resultados. E é por isso que a gente acredita, né, que os percentuais aí sejam mais baixos, tá? Tranquilo até aqui? Sim? Beleza. Seguimos então. Tá, e quanto aos tipos de testes, né? Isso aqui, na verdade, é a parte que a gente mais quer saber, né? O que predomina, o que mais se faz nesse PPG? Em questão de levantamento de dados. Deu bingo de novo, né? 83% das teses, conforme a gente já estava hipotetizando, compararam médias ou medianas ou postos, né? Sejam médias entre diferentes grupos de pessoas, entre momentos, entre pré e pós, né? Ou entre diferentes provas de um determinado esporte, ou entre momentos antes e depois de uma intervenção física, né? Enfim, comparações de médias são o filé mignon dessa área. 82% dos estudos utilizou análise de variância, né, as ANOVAs, ou mesmo as covariâncias. 63% testes T's, né? Então, sim, testes de comparação de média são os que predominam, sim. E isso se repete, pessoal, quando a gente vai olhar os artigos. 66% dos artigos apresentam testes de comparação de médias, ou medianas, ou postos, né? Também, de novo, com uma predominância das ANOVAs, e dos testes T's. Tá? Isso, de fato, parece que é o que mais aparece nessa área de estudo. E aí, né, gente, isso ficou tranquilo da gente conseguir justificar, porque conhecendo a área, né, nós sabíamos que os principais objetivos dos trabalhos desse PPG são comparações, né? Comparações entre, por exemplo, atletas e não atletas, entre diferentes populações clínicas, ou entre populações clínicas e saudáveis, né? Ou mesmo diferentes momentos, diferentes tipos de testes, né? Vou fazer um teste em cicloergômetro, vou fazer um teste em esteira, vou fazer um teste em pista. Então, diferentes comparações de médias realmente era o que a gente esperava e, né, realmente isso se confirmou, tá? Bom, sabendo que as principais formas, né, da gente analisar diferenças entre médias pressupõe que eu tenha que ter uma homogeneidade das variâncias, a gente imaginava que a homogeneidade das variâncias seria testada em muitos trabalhos. E aqui, infelizmente, foi um balde de água fria. Tá? Somente 7 teses, ou seja, 15% de todas as teses, analisaram como é que estavam as variâncias. E aí vou dar um passo para trás. A análise de variância estava presente em 81% das teses. Né? Para eu fazer análise de variância, eu preciso testar a homogeneidade das minhas variâncias. E aí, só 15% delas fizeram, né? Ou, pelo menos, só 15% delas relataram ter feito, né? A gente até pode ter um número aqui subestimado, mas é problema de relato nas suas teses, tá? Essas 7 teses, gente, elas originaram 13 artigos. Esses 13 artigos também, representando 15% do total, né, de artigos, também fizeram a análise da homogeneidade das variâncias. Em todos, tanto nas teses quanto nos artigos, o teste de homogeneidade utilizado foi o teste de Levene, tá? Bom, o teste de Levene é bom, ele é robusto, ok, mas ainda assim o que nos preocupa são esses percentuais baixos aqui de implementação dessa testagem, que é essencial, é um pressuposto teórico para que eu possa utilizar as análises de variância. Tá? E aí a literatura nos traz isso de forma forte, contundente e batendo em cima de que a gente pode estar trabalhando com resultados equivocados à medida que a gente não testa ou que a gente testa e negligencia, né? Pior ainda,
variâncias que não são homogêneas, que são heterogêneas, por exemplo, para análise de variância. Tá? Então, notem quanta coisa boa vai saindo desse levantamento que a gente faz. Quanta coisa precisa ser corrigida ou quantas coisas já estão bem. Né? A gente vai trazendo isso para a nossa realidade. E aí, de novo, né, estamos falando de análises de variância, eu preciso dos testes complementares, né? Então, o que a gente encontrou sobre testes complementares, os testes post-hocs, né? 30% das teses e 28% dos artigos apresentaram testes complementares. E aí, o que predominou? O famoso Monferroni, né? Super conservativo, super robusto, utilizado na grande maioria das teses e na grande maioria dos artigos. Em segundo lugar, o teste de Tukey, um pouco mais permissivo, né, do que o teste de Monferroni, e a diferença mínima significativa, DMS ou LSD, como vocês queiram chamar, bem mais permissivo do que os anteriores, né, também ali já em terceiro lugar no nosso ranking. Tá? Então, esses foram os principais testes post-hoc utilizados. Nos preocupa ainda, né, que se nós temos 80% das teses utilizando análises de variância, como é que nós temos só 30 apresentando testes complementares? Não se esqueçam, gente, quando a gente usa uma análise de variância, a gente simplesmente, quando tem um resultado significativo, a gente simplesmente sabe que algumas médias diferem de algumas. Mas quais diferem de quais? Nós não temos esse resultado. Quem nos dá esse resultado é um teste complementar à ANOVA, é um teste post-hoc, ele é feito posteriormente. Então, eu preciso sim fazer um teste complementar. Né? Preciso localizar essas diferenças. Se eu não localizo, como é que eu vou fazer uma boa conclusão do meu trabalho? Tá bem? Isso é importante. E, segundo o método estatístico mais utilizado, foram as correlações, mas ainda assim com percentuais muito inferiores aos testes de comparações de médias. Né? Tivemos ali 39% das teses utilizando testes de correlação, e tivemos 27% dos artigos analisando também correlações, né? A gente já esperava que tivesse uma boa quantidade, até na verdade a gente esperava um pouquinho mais, né? Em função de que nas ciências do esporte, nas ciências do exercício, é muito comum a gente querer verificar se duas coisas variam juntas, né? Ou seja, se existe uma associação entre duas variáveis quantitativas. E de fato é isso que as correlações fazem. Né? E a correlação mais utilizada foi, claro, a de Pearson, né? O coeficiente de correlação linear produto-momento de Pearson. Esse é o nome e sobrenome completinho dela. Né? Então, foi a mais utilizada, 72% das teses, 62% dos artigos utilizaram esse método especificamente. Mas nós também tivemos a utilização da correlação de Spearman, que é utilizada para dados não paramétricos, né, em uma boa quantidade de teses e de artigos. Esses dois, então, foram utilizados nos trabalhos que queriam verificar a associação entre as duas variáveis numéricas, né, quantitativas ou escalares. E de forma bastante preponderante também, né, o índice de correlação entre a classe, o famoso ICC, né, também foi bastante utilizado em quase 30% ali das teses e dos artigos, e foi utilizado quando, né, se buscava testar a reprodutibilidade de medidas, que também é algo muito utilizado nas ciências do esporte, nas ciências do exercício. Né? Algumas áreas da saúde também utilizam muitos testes de ICC para ver reprodutibilidade. Então, a gente já esperava esse resultado também. Tá? Especificamente, gente, sobre a correlação de Pearson, né, a gente imaginava realmente esses altos índices dentro daqueles todos que usaram correlação, porque a gente sabe que, né, são muitos os objetivos de estudos na nossa área que querem verificar se duas coisas estão variando juntamente, né? Se a gente tem uma variação de quanto aumenta uma variável, aumenta a outra, ou se quando aumenta uma variável, reduz a outra, né? Ou se elas não estão correlacionadas, ou se não existe qualquer associação entre os dados de uma coisa e outra, né? E aí a gente só tem que tomar um cuidado sério quanto a isso, tá? Quando a gente vai discutir esses dados, gente, a gente tem que sempre lembrar que a correlação, independente do tipo de teste de correlação que a gente vai usar, tá? A correlação, ela não nos traz informação de causa e efeito. E, infelizmente, a gente vê vários estudos trazendo isso nas suas discussões e, muitas vezes, de forma mais grave ainda, nas suas conclusões. Tá? Então, cuidem isso quando vocês forem trabalhar
com correlações, nós não podemos falar em relação de causa e efeito. A gente simplesmente, quando encontra uma correlação significativa, a gente quer dizer que duas coisas estão variando juntas. Ou elas são diretamente proporcionais, ou elas são inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra reduz. Ponto final. É só isso que eu posso dizer. Porque pode ser uma relação que ocorre, inclusive, ao acaso, que não tem a causalidade. E se eu quero analisar causalidade, aí eu preciso progredir, né, para um modelo, por exemplo, de regressão, que são, sim, os apropriados, né, para a gente testar causalidade, causa e efeito. Só que, balde de água fria na gente, regressões, infelizmente, são muito pouco desenvolvidas no nosso programa de pós-graduação, né, ou pelo menos eram naquela época, de 2003 a 2013, né, nós tivemos uma baixa prevalência de estudos preditivos. Nós tivemos apenas 7% das teses aplicando modelos de regressão e 8% dos artigos. O que aqui foi realmente um balde de água fria, né? Porque as regressões nos trazem resultados incríveis, maravilhosos, que nos permitem concluir sobre causalidade, né? Sobre quais são os preditores de um determinado fenômeno, né? Então, são resultados ricos, uma conclusão muito mais robusta do que simplesmente uma correlação. Tá bem? E aí, tamanho de efeito? Tamanho de efeito está em alta agora, né? Tá na moda tamanho de efeito, né? Hoje em dia, se tu vai publicar um artigo numa revista boa e tu não põe tamanho de efeito, te prepara, ou tu vai tomar uma negativa de cara, né? Ou o revisor vai, no mínimo, te pedir para tu acrescentar uma análise de tamanho de efeito, né? Hoje está muito em voga, né? Mas lá, no período de 2013 a 2013, parece que isso não estava muito difundido ainda. Nós tivemos apenas uma tese apresentando uma determinação de tamanho de efeito, e 7 artigos, daqueles 88 artigos, apresentando tamanho de efeito. Essa única tese que apresentou o tamanho de efeito ainda não nos fala que método foi utilizado, simplesmente fala que foi calculado o tamanho de efeito. E essa mesma tese é uma daquelas 10 que não originou nenhum trabalho, não publicou nenhum artigo. E aí, de forma surpreendente, né, apareceram 7 artigos com essa análise de tamanho de efeito, que são provenientes de outras teses. E aí, utilizando predominantemente o método de Dedekind e, em segundo lugar, o eta quadrado. Tá? Então, esses foram os métodos utilizados nos artigos. O que a gente está falando, ou o que a gente quer dizer quando a gente fala em determinação de tamanho de efeito, né? Olha só, o próprio nome diz tamanho do efeito, né? Quer falar, gente, da magnitude de relação entre duas variáveis, né? O quanto uma coisa é maior do que outra. Eu quero quantificar tamanho, magnitude, ou mesmo do efeito de uma variável sobre outra. Ou, mais utilizado ainda, a diferença entre duas amostras ou entre dois momentos. Então, quando eu preciso quantificar isso e eu não estou preocupado com o valor de P, eu utilizo os testes de tamanho de efeito, a determinação de tamanho de efeito. Tá? Então, é por isso, gente, que a gente vem cada vez mais, né, sendo aí pressionado pelas revistas científicas a incluir esse dado, porque ele traz um dado que não é dependente de um valor de P. Ele traz um dado que não é tão influenciado por outras coisas que o valor de P é. Né? A gente tem uma estatística não inferencial aqui dentro do cálculo do tamanho de efeito. E aí, gente, existe uma recomendação que relativamente é atual, né, de que a gente traga sempre que possível, sim, informações sobre o tamanho de efeito nos nossos trabalhos, e isso ocorre independente de eu ter uma análise de estatística inferencial, independente de eu fazer uma ANOVA, de eu fazer uma GE, de eu fazer um teste de correlação, ou de eu fazer um teste, por exemplo, preditivo de regressão, mas que eu também traga um tamanho de efeito, que são informações que se somam, não são informações que se substituem. Então, a dica é que se faça sempre que possível aí determinações de tamanho de efeito. Tá? E aí houve a predominância, então, do método Dedekind, né? Isso aqui a gente esperava, né? Claro que dentro de um percentual maior de artigos, mas enfim, né? Ainda houve uma predominância do método Dedekind, que de acordo com o próprio autor, né? Lá em 92, no seu livro clássico lá, nos diz que é um método apropriado tanto para quando a gente está trabalhando com amostras independentes, ou seja, comparações de grupos de diferentes pessoas, quanto, né, pode ser utilizado com amostras pareadas, as mesmas pessoas em diferentes situações, ou as mesmas pessoas em diferentes momentos. Posso utilizar o Dedekind para isso.
né? E justamente, né, isso vai justificar o porquê que, né, há uma predominância da utilização do método de decoy. Tá? Já me encaminhando para o final, vamos lá. Validação de instrumentos, né? Validação de instrumentos, gente, é uma área muito interessante, mas no campo das ciências do esporte, nas ciências do exercício, nós já temos uma gama muito grande de instrumentos validados. Para tudo quanto é coisa que vocês puderem pensar, praticamente a gente já tem instrumento validado. Né? Então, a gente já esperava, e isso se confirmou, baixas taxas de estudos, né, propondo validação de instrumentos novos. Então, nós tivemos ali 6 teses e apenas 2 artigos. Né? Dentre essas 6 teses, esses 2 artigos, predominou o método do alfa de Cronbach, como sendo o método predominante, né? Utilizado em 4 dessas 6 teses, e nos 2 artigos, né, que tinha, então 100% dos artigos utilizaram o alfa de Cronbach, que é um método bastante recomendado, né, por literaturas fortes, né, quem quer aí ler uma literatura forte nessa área, né, o professor Hopkins, uma leitura muito boa sobre isso, forte, embasada e de fácil entendimento, né, realmente recomenda que para essa área das ciências do exercício, da medicina esportiva, das ciências do esporte, que esse é um método mais adequado para a validação de instrumentos. Tá? Então, está de acordo aí com o que realmente a literatura traz como recomendação, tá bem? E, por fim, dados categóricos, né? Muitas vezes nossos trabalhos têm dados categóricos, dados não numéricos, dados que são qualitativos, né? E aí, gente, o que a gente mais teve foi a análise através do teste Q-quadrado. 22% das teses e 7% dos artigos utilizaram este teste. É o teste, então, que compara diferentes frequências de dados categóricos, né? Seguido dele, a gente tem, então, o teste McNemar, quando a gente tem frequências pareadas, né? Então, as mesmas pessoas ou grupos pareados de pessoas sendo comparados frente a uma variável categórica. A gente teve a curva ROC também com um bom percentual, né, para análise de sobrevivência, de sobrevida, né? O índice de concordância kappa, que é utilizado para avaliar como é que está a concordância interobservador, e as regressões de Poisson, que são utilizadas também para preditivas de dados categóricos, né? Então, esses foram os principais testes para dados categóricos. No ranking, como eu já falei para vocês, está o teste quadrado, foi o mais utilizado, é uma análise super simples, realmente, mas é uma análise que muitas vezes, né, nos traz o que a gente precisa para a nossa resposta do nosso problema de pesquisa, e de acordo com a literatura, isso está embasado, né, nas suas aplicabilidades, que a gente pode aqui relatar basicamente 4 que são bastante utilizadas. Eu posso utilizar o teste quadrado para dados dicotômicos, por exemplo, sim e não, sexo feminino e masculino, qualquer dado dicotômico, em que eu tenho 2 opções de respostas. Posso utilizar para dados categóricos politômicos, que são aqueles, então, em que eu vou ter 3 ou mais categorias de resposta. Posso utilizar para dados independentes e também para dados pareados, então para pessoas diferentes ou para as mesmas pessoas em diferentes situações ou momentos. E é muito fácil da gente fazer um teste quadrado, né? Teste quadrado faz no Excel mesmo, gente. A gente não precisa nem de SPSS, a gente não precisa do R, a gente não precisa de nenhum software estatístico rebuscado, que a gente vai ter dificuldade de utilização para fazer um Q-quadrado. Um Q-quadrado a gente faz no próprio Excel. Tá bem? Então, essas facilidades todas aí ajudam a gente a entender, né, o porquê que ele é o mais utilizado. E agora, gente, o que a gente conseguiu, né, fazendo todo esse levantamento, né? Então, fiz aqui uma listinha para vocês, né, do valeu a pena, não valeu a pena, o que a gente conseguiu, onde é que a gente chegou com esse levantamento todo que a gente fez. Bom, ao meu ver, valeu muito a pena, tá? Valeu muito a pena. Por quê? Porque hoje a gente conhece qual é o perfil dos trabalhos que eram desenvolvidos nessa época, né, e a gente acredita que não tenha mudado drasticamente, ou seja, que seja o perfil dos trabalhos desenvolvidos, inclusive, atualmente, dentro do nosso curso de doutorado do PPG. A gente pôde confirmar as nossas hipóteses de predominância, lá de estudo transversal, de uso de estatística inferencial, de testes paramétricos, acima de tudo, né, de comparações de médias, medianas ou postos, confirmamos isso. Além disso,
e eu acho que a parte mais rica está aqui, né? A gente pôde identificar quais eram as fraquezas metodológicas dos nossos trabalhos, para trabalhar em implementação de melhoras, né? Então, a gente pôde identificar que muitas vezes não tinha informação sobre algo que a gente estava procurando. Por exemplo, os testes de normalidade e homogeneidade. E aí, gente, será que o cara não fez? Ou ele fez e não relatou? Nunca saberemos. Não está relatado no trabalho. Né? Então, isso é importante e nos alerta aqui para que o relato do que a gente escreve no nosso trabalho, ele tem que estar detalhado. Tu tem que pensar o que o teu leitor pode querer saber do teu trabalho e que tu fez, né? Ou mesmo que tu não fez, e aí tu pode relatar que tu não fez, e que não está escrito ali. Né? Então, informações, falta de informações, gente, realmente é importante. Tá? A gente também pôde identificar a ausência de cálculos de tamanho de efeito em quase todos os estudos. A gente teve uma baixíssima prevalência de cálculo de tamanho de efeito, e a gente sabe da importância, né, dessa medida. Uma baixa prevalência de estudos preditivos, né, não teve quase nada de regressões, infelizmente, que nos trazem um resultado maravilhoso, super robusto, né, que pode nos levar à causalidade. Também, né, infelizmente, identificamos que nós não temos muitos estudos, e isso eu acredito que está mudando agora nos últimos tempos, tá? Não tínhamos muitos estudos com análises mais robustas de medidas repetidas, por exemplo, a GE, né, as equações estimativas generalizadas, o uso de modelos mistos e outros modelos mais rebuscados que hoje eu sei que estão sendo utilizados no PPG. Né? Na época não tínhamos. Então, tudo isso a gente pôde identificar como fraqueza metodológica nos nossos trabalhos. E aí a gente se parou para pensar, né? Tá, mas por que isso está acontecendo? Quais são os principais motivos para esse fenômeno estar sendo apresentado aqui para a gente? Será que o ensino da bioestatística nas nossas disciplinas está sendo falho? Será que não está se abordando de forma suficiente tudo o que precisa para que os alunos possam implementar nos seus trabalhos? É isso que está faltando? Ou será que tem pouca motivação dos próprios pesquisadores, e aqui eu não incluo só o aluno de pós-graduação, eu incluo seus orientadores e suas equipes? Será que está tendo pouca motivação em realizar, né, análises mais complexas, mais completas, mais fortes, métodos mais robustos? Será que é isso? Não é falta de conhecimento? Ou será que é descuido, né, ou falta de interesse de quem está escrevendo o trabalho de relatar de forma mais completa o que está sendo feito? Nenhum desses exclui o outro, né? Esses motivos, eles podem estar somados, inclusive. Mas o mais importante que a gente tem que pensar aqui é que, independente dos motivos que estejam levando essas falhas aqui do slide anterior a acontecerem, eu preciso levantar as minhas orelhas, ligar o meu alerta e trabalhar em correção. Eu preciso, sim, aprimorar esses pontos. Se precisa melhorar o ensino, beleza, vamos criar estratégias de melhora de ensino. Né? Se eu preciso motivar os meus pesquisadores a fazer o que tem de melhor dentro da área que ele está estudando, vamos trabalhar para isso. Né? Ou se eu preciso simplesmente puxar as orelhas e dizer, olha, está faltando relato, vamos lá trabalhar nisso. Né? Então, preciso pensar em ferramentas, em técnicas de aprimoramento desses pontos. Tá bem? E aí, mensagem final, que eu gostaria, então, que vocês levassem para casa hoje, né? Ou já que estamos em casa, né? A grande maioria, né? Que ficassem, então, né? Nas suas cabeças, né? É que, sim, gente, existem muitas vantagens em a gente conhecer os procedimentos estatísticos que predominam no nosso PPG, e não só no nosso, conhecer a realidade dos diferentes PPGs, né? Por quê? Porque a partir disso, a partir desse levantamento, eu vou poder saber se os métodos aplicados, os métodos estatísticos aplicados, eles estão em concordância, em consonância com aquilo que o problema de pesquisa quer responder e com o delineamento que está sendo adotado no trabalho. Eu vou conseguir ter uma ideia de testes que predominam, quais são as análises predominantes, né? Tanto nas dissertações e teses quanto nos artigos, porque às vezes a gente encontrou mudanças ali, né, de testes estatísticos, isso também serve como um alerta, por que mudou da tese para o artigo, né? Vou conhecer também se o ensino da estatística dentro das disciplinas do PPG está sendo bom, está sendo suficiente, se a gente está formando pós-graduandos capacitados para fazer as suas próprias análises de forma correta e robusta, ou se não, né? Além disso, se as formas mais completas, mais robustas, mais atualizadas de análise estão sendo aplicadas, e aí,
Se elas não tiverem, a gente precisa identificar o porquê e tentar corrigir isso tudo, né? E a partir de todo esse levantamento, eu preciso sempre pensar nas minhas condutas possíveis de melhora, de aprimoramento desses pontos que estão falhando, né? Afinal de contas, todo e qualquer PPG quer formar bons pós-graduandos. Quer formar aquele doutorando que já está empregado, que já está na docência, que já está contratado pelas universidades privadas, ou, melhor ainda, que já está fazendo concursos públicos e sendo aí contemplado, né, com uma carreira acadêmica, né? A gente quer isso. A gente também quer que o PPG seja um PPG renomado em termos de boas publicações, né, em termos de ser reconhecido como um PPG que tem bons artigos, né? Então, tudo isso é importante e vai ser consequência das condutas de melhora e aprimoramento que a gente vir a implementar. E a gente só vai conseguir implementar se a gente fizer um bom levantamento do que precisa ser feito. Certo, gente? Deixo aqui o meu obrigado, então. Fico disponível aí para responder as perguntas, caso haja tempo ainda. Eu espero que tenha sido proveitoso para todos. Foi um prazer aqui ter um tempinho com vocês hoje à tarde. Perfeito, prof. Rochelle. A gente que agradece muito por ter abordado esse tema tão importante, principalmente nos programas de pós-graduação. A gente vê no dia a dia muito trabalho que tem uma coleta de dados robusta, só que aí chega no final e aí a parte da estatística, o pessoal acaba falhando e muitas vezes esses trabalhos não são publicados e, como tu falou, ficam engavetados porque não se sabe o andamento, né, para conseguir fazer essas análises. Então, uma área super importante aí para o pessoal também se atentar. E a gente sempre busca ajuda de quem tem mais conhecimento, né? Então, se a gente não sabe, a gente tem algum colega, um professor que domina a área, então a gente sempre tem que buscar esse auxílio para não botar dinheiro fora, né, e acabar perdendo esses dados. Então, muito obrigado, prof. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Aproveitar aí a sua excelente profissional que está aí para nos responder. Obrigada, Gabriela. Concordo plenamente com o que tu disse, né? Acho que realmente a gente tem que estar atento a essas questões, né? E é isso, né? Nós temos que pensar sempre nas nossas parcerias, né, gente? A gente não está nesse mundo sozinho. Olha a quantidade de pessoas que tem aqui nessa sala nesse momento, né? Cada um tem uma expertise, né? E aí a gente tem que... eu acho que são dois pontos importantes. A gente tem que estar apto a reconhecer o que a gente precisa melhorar e saber procurar ajuda, né? E nenhum problema quanto a isso, né? Eu dou aula de bioestatística, sou colaboradora em disciplina de PPG, de bioestatística, faço consultoria de bioestatística, trabalho com bioestatística, mas em determinadas áreas da estatística, se vocês me perguntarem, eu não sei. Eu posso estar ainda em processo de aprendizagem de várias determinadas áreas, e estou, né? E que bom que sempre tem coisas novas para a gente aprender, né? Então, nenhum problema em reconhecer isso e procurar, quem sabe, melhores técnicas ou técnicas mais novas que eu ainda não sei, né? E a gente tem que estar sempre aberto a isso, não é porque a gente é estudante de graduação ou de pós-graduação, ou a gente já é professor, a gente tem que estar com a cabeça aberta sempre para aprender coisas novas. Prof, tem uma pergunta aqui do Adson, ele está parabenizando pelo teu trabalho, e ele pergunta até onde esses achados já impactaram o PPG de onde foram feitas as coletas das teses. Ótima pergunta. Adson, não tem uma resposta pontual para te dar, porque nós não fizemos uma nova coleta de dados com as teses e dissertações mais recentes, tá? Mas eu vou te dizer o que eu enxergo de forma informal. Eu enxergo hoje o nosso PPG lá saindo dissertações e teses com análises muito mais robustas, tá? Fica à vontade, professor Felipe, obrigada. Análises muito mais robustas do que a gente tinha. Por exemplo, eu vejo muitos alunos em início de mestrado me procurando, pedindo assessoria, por exemplo, para fazer uma GE, né? Análise de equações estimativas generalizadas. Nós nem tínhamos, em 2003, nenhum trabalho com GE. Hoje, a gente vê um aluno que está no início da sua formação ali de pós-graduação, já buscando um método mais robusto. Então, eu noto que sim, que está tendo melhora nas implementações de técnicas mais novas, mais atualizadas, mais rebuscadas, mas a gente não tem esse dado coletado. Estou te falando o que eu entendo, né, o que eu vejo, o que eu percebo de forma informal, tá? Acho que sim, acho que a gente já teve uma melhora grande. Inclusive, a disciplina
que a gente oferece de métodos quantitativos, ela sofreu muitos reajustes nesses últimos anos. E ela está cada semestre melhor, né? Cada semestre ela está trazendo convidados, professores que dominam, por exemplo, análise de mediação. Esse foi o primeiro ou segundo semestre que a gente teve aula sobre análise de mediação. Até então não se tinha, né? E hoje em dia está crescendo o número de publicações com análise de mediação. E poucas pessoas dominam. Então, a gente está sempre tentando trazer lá para a disciplina, né, que o professor Flávio assina como responsável, né, eu sou só uma colaboradora lá na disciplina, a gente está sempre tentando trazer ali as técnicas mais novas, né, de uma forma cada vez mais didática, aplicada, para que os alunos aí saiam bem capacitados. Mais perguntas, pessoal? Nosso tempo já está se esgotando. Em seguida, a gente tem a palestra do Dr. Volpato. Eu colei o link do YouTube aqui para vocês. Professora, o pessoal está te parabenizando bastante no chat. Acredito que foi muito valioso para todo mundo. A gente agradece mais uma vez por ter aceito o nosso convite e abrilhantado o nosso evento. Desejamos sucesso na maternidade, assim como sucesso profissional que você já tem. Só temos a agradecer. Muito obrigada pelas palavras, Gabriela. Muito obrigada aí pela presença de todos, pela paciência aí, né? Porque eu falo bastante, né, gente? Então, muito obrigada aí por ouvir esse tempo todo aí, estar conosco até o final. Espero que tenha sido realmente proveitoso a todos. E mais uma vez agradeço o convite. Obrigada a todos, pessoal. Nos encontramos então agora na palestra do professor Volpato. Até mais.